transforme. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adoçar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Pessoal, deixe-me cumprimentar outros que chegaram depois. Eu fui até a Dona Albertina. Dona Dulce, seu Nilson, boa noite. Cumprimentei também a Joaninha Lafayette, a Esther Elvira, foi aqui que eu parei. Rosângela, boa noite. Sidoca, Noel, Elaine, Ariane, boa noite. Maria de Jesus, Claudemir, Roseli, Dona Zilda, Lisbeth e o José Edson lá de Santo Amaro tá aí também. Seja bem-vindo, Edson. Quanto tempo, meu irmão? Espero que você esteja bem, viu? Meus irmãos, a Sandra acabou de entrar também. Boa noite, Sandra. Seja muito bem-vinda. E olha, vão aqui as instruções iniciais. Rejane Soares. Rejane, boa noite. Rejane, seja bem-vinda. Olha, gente, seguinte... eu sempre tenho dito para o pessoal, tenho orientado, na verdade, os irmãos, a que acessem o canal da nossa igreja, que tem todas essas lives gravadas, escola dominical, culto, reunião de oração, estudo bíblico. Você vai lá, eu vou pedir a quem estiver nos acompanhando aí, que coloque para nós o link. Você acessa qualquer live da página da Igreja Presbiteriana Aliança, compartilha, ou então copia e cola aí no comentário, que as pessoas terão oportunidade de acessar no YouTube, que é mais fácil. Por que razão? Porque muito em breve nós deveremos usar as duas plataformas, do Facebook e do YouTube, viu, gente? Do YouTube é mais fácil de acessar, mas até lá você já vai aí conectando, inscrevendo no canal, aquilo tudo que vocês já sabem, que o pessoal aí que trabalha com a internet vive anunciando. Dá o seu like, inscreva lá no canal, etc e tal. Boa noite, seu Bonora, boa noite, Naí, seu João Costa, boa noite também, a Roseli eu cumprimentei, não é? É que tem duas Roselis aí, eu acho, né? E a Safira Cola lá de Itanhaém. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos cantar mais um cântico antes que eu faça uma oração. Seu Bonora e a Dona Heloísa, não pode esquecer presbítero Bonora e a sua digníssima Dona Heloísa. Bem-vindo, casal. Boa noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando somos amigos de Deus, nós temos paz no coração, paz em meio às adversidades, vivemos em comunhão e percebemos a grandeza do poder de Jesus, o nosso bom pastor. Esse cântico tem uma letra muito linda. Reverendo Márcio da Silva, que me precedeu lá em Itanhaém. Bem-vindo, meu querido irmão. Quanto tempo? Deus te abençoe, viu? Bem-vindo. Desfrutar do seu
Eu vou pedir ao presbítero Nilson, que está aí do outro lado. Bom, antes de mais nada, deixe-me cumprimentar também quem chegou depois aqui, que é a Fabiola, lá de Vitória do Espírito Santo, terra que eu deixei na sexta-feira à tarde. E a gente não se viu, não é, Fabiola? Não deu. Muitos compromissos, muita correria, muita luta. O tempo escureceu por aí, mas tá bom. Estamos de volta, gente. Então aqui também a Maria Lúcia que entrou. Ah, mãe do Daniel de Pederneiras, Maria Lúcia. Bem-vinda, minha irmã. Irmãos, nós vamos falar com Deus. O que eu ia pedir ao presbítero Nilson é que ele verificasse para mim se a imagem está ocupando a tela toda. Porque eu fiz uma manobra no início aqui para fazer funcionar. Espero. Se estiver ocupando a tela toda, Nilson, você só dá um ok para mim, tá bom? E assim nós vamos... Eu vou ficar bom, de qualquer modo não vai dar para mudar nada agora. Mas vamos seguir em frente. Luciana... oh meu pai, Luciana Edgar, Lívia, Jonatas, Lucas, que Deus abençoe muito a vida da família toda. Não está, pastor, então tá assim, não é? Fazer o que? Eu tentei, viu gente? Tentei. O celular da minha esposa vai na tela inteira, o meu, tentei fazer uma manobra aí, mas não deu. Tudo bem, espero que a imagem esteja boa e que o som esteja chegando bem para vocês, apesar de não estar ocupando a tela inteira, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Inclina a sua cabeça onde você estiver e nós aqui também vamos nos concentrar em oração neste instante e vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos, porque ao Senhor aprove, ó Deus, nos permitir na noite de hoje mais uma vez estar, ó Deus, buscando-te em oração. E rogamos, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a nos concentrarmos na tua presença neste momento. Que o teu Espírito nos ajude a desconectar de todas as ocupações, preocupações e problemas que desviam a nossa atenção, que surgem para impedir-nos, ó Deus, de viver, de desfrutar destes momentos de santa comunhão com o Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, palavras, pensamentos, atitudes, omissões, coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor olhe, ó Deus, para os nossos lares, as nossas famílias, cada qual, ó Deus, com seus problemas peculiares, as suas lutas, cada qual com seus projetos, seus planos, seus desafios, que o Senhor conhece melhor do que qualquer um de nós. Graças te rendemos porque, conhecedor destes planos, o Senhor faz com que, ó Deus, se realizem aqueles que contribuem para o nosso próprio bem, fazendo sempre o que é melhor para o teu povo. Obrigado, Senhor, porque como crianças às vezes buscamos e queremos tantas coisas que não são melhores para nós, não são boas para nós, na verdade. Mas o Senhor conhece os nossos caminhos, o Senhor conhece os desejos do nosso coração. E por isso, Senhor Deus, no final de tudo, quando nós rogamos seja feita a tua vontade, porque nós compreendemos que ao fazê-la, Senhor Deus, o Senhor estará decidindo por aquilo que é sempre bom, perfeito, agradável aos teus olhos. E que sempre facilita, favorece a igreja na sua difícil caminhada neste mundo tenebroso. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, em tudo a exaltar e a glorificar o teu nome, pelos cânticos, pela oração, pela leitura da tua palavra. Que em tudo o Senhor seja exaltado, o Senhor fique satisfeito conosco, minha família aqui, os irmãos que estão conectados a nós, de perto, de longe, onde quer que estejam, o Senhor está lá com eles, o Senhor conhece a sua realidade, o Senhor conhece a sua situação e rogamos que por misericórdia o Senhor assista cada vida, cada alma, cada coração aflito, que o Senhor, ó Deus,
dê coragem, força, ânimo, esperança, fé, confiança no Senhor, para que todos experimentem um pouquinho daquela glória que se revelará um dia quando o Senhor Jesus regressar. Abençoa-nos na noite de hoje, portanto, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Há um versículo da semana, e aí eu vou fazer aquela manobra minha lá, já vou passar, porque eu vou... É coisa rápida. Coisa rápida. Enquanto... O Nilson falou que o som tá bom. E não, o som também. A imagem também. A não. Imagem e som estão ótimos. Mas é porque eu perguntei se a imagem, a qualidade estava boa. Mas não está em HD, não é, Nilson? É isso, né? Não está Full HD, é isso que ele falou para mim. Né? Bom, vai mexer lá? Só se não tiver Full HD, eu vou fazer uma manobrinha aqui, Nilson. Mas aí deixa a minha esposa falar, porque senão depois ela briga comigo, né? Vamos lá. Muito bem, amados, vamos ao versículo dessa semana. Nós separamos, está lá em Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Novo Testamento. Romanos no capítulo 12, o versículo 21. Então... A Bíblia está aí, minha filha? Tá aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Como nós dissemos na semana passada, estivemos meditando aqui em casa e falei assim, vamos separar para nossa meditação durante esta semana, né? Então eu convido a todos, quem puder escrever nos comentários, só escreva, porque é bom, né, pra gente fixar. Então grife aí na Bíblia. Se você não tem, escreva no papel, né? E mesmo que você a tenha, mesmo que tenha Bíblia, um método muito bom para a gente memorizar é o da escrita. Já disse para vocês, eu gosto muito de estudar escrevendo. Então, para mim, ajuda bastante. Então, você escreve umas 95 vezes, tenho certeza que na quinta-feira ele já vai estar afiado. Romanos capítulo 12, versículo 21. Deixa eu cumprimentar aqui a irmã Beth, sua mãe Alvina, dona Alvina, a nossa irmã Lídia, presbítero Garmes, Gabi. Aí eu mencionei a Safira e não falei do neto, que deve estar aí do ladinho da Safira, né? E a Lídia, o presbítero Garmes, a Gabi, seu esposo. A Sueli também entrou conosco, Sueli Mirtes Moreira. Isso, então segura aqui, minha filha, que o Nilson vai aguardar a mudança para falar que ficou bom ou não, né? Então, enquanto isso, os irmãos abram as suas Bíblias. Vai abrindo aí, gente. Romanos, capítulo 12, versículo 21. O pastor vai só, acho que, virar a câmera. Vamos ver. Se não deu, fica para a próxima. Fica na tá próxima, bom? né? Isso aí. Outras lives, se Deus assim permitir, acontecerão. Não é verdade? Então, é melhor. Romanos capítulo 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma vez, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Mais uma vez, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Deixa escrito aí, guarda aqui no seu coração, e aí na quinta-feira nós voltaremos então ao versículo da semana, dessa semana. Então vamos cantar mais um cântico, amor? Melhorou a qualidade da imagem. Isso, obrigado. Obrigado, presbítero Nilson. Obrigado. Como água cristalina de um rio que vai para o mar, esse cântico ele é muito lindo, ele é poético. Ele diz, uma parte que eu acho muito lindo, fala assim: assim como a relva verde, não, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. É muito lindo esse cântico.
ficar com o microfone, Lilica, passa a minha relação, por favor. E a caneta que deve estar aí, não é? Lilica, nós vamos ser dirigidos a Deus numa oração. A Alicia vai nos conduzir neste momento, tá bom, minha filha? E aí você onde estiver, como sempre, incline aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Olha, gente, quando eu estava lá em Vitória, eu sei que acompanhar a live na casa da gente, no conforto da gente, às vezes pode ser um desafio. Mas quando a gente decide estar concentrado, né? Ele decide estar concentrado, nada tira a nossa atenção. Então, vamos aguçar a audição neste momento, quando nós fechamos os olhos para acompanhar cada palavra expressa em oração. Então, Lilica, por favor, vamos fechar os olhos e orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada por mais uma reunião de oração que estamos conseguindo fazer, Senhor. Que ela continue sendo muito abençoada. Abençoe a minha família, Senhor. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, Senhor, que estamos fazendo essa reunião, Senhor, de oração. Que nós conseguimos fazer essa live e tivemos essa oportunidade. Abençoe as famílias que estão participando com a gente através da live, Senhor. Que o Senhor cuide delas e esteja com elas nesse momento e todos os dias, Senhor. Abençoe a nossa igreja também, Senhor, as famílias da nossa igreja. Os enfermos de lá também, Senhor, que eles se recuperem logo, Senhor, que eles possam voltar para casa bem. Que o Senhor cuide de todos nós. Abençoe também nas escolas, Senhor, que algumas já estão abrindo, outras ainda não abriram, Senhor. Que o Senhor cuide delas, que o Senhor também cuide dos alunos que estudam nelas, Senhor, da família dos alunos, dos professores, dos diretores também. Que o Senhor faça que o coração deles também decisões boas para as escolas, Senhor, dos governadores, o nosso prefeito, o nosso presidente também, que eles também decisões boas para o nosso país. Que o Senhor abençoe todos nós, Senhor, e que nós tenhamos um resto de noite feliz e uma boa reunião de oração. Obrigada por tudo, livra-nos de todo mal e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos cantar mais um cântico. Enquanto vocês cantam, eu vou verificar se nós pulamos alguém aqui na nossa relação. Te agradeço, meu Senhor, por me libertar, me salvar, ter morrido em meu lugar. Deus, Ele se alegra quando Ele vê que seus filhos têm um coração agradecido, não da boca para fora, mas aquela gratidão que vem de dentro e nós conseguimos externar com a nossa vida, com a nossa maneira de viver. Dos nossos lábios sempre saem palavras de gratidão, palavras de fé, palavras de esperança. Primeiro do Gregório, boa noite, família. Maurivete, boa noite, Mirte. Boa noite também a Maria Xavier. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser.
falando em gratidão, nós temos muitos motivos para agradecer, na verdade. Eu quero... Domingo eu não pude falar com vocês, não é nem de manhã, nem à noite, porque na escola dominical e no culto a gente fica ali e se dirige a vocês que estão conectados, à igreja, e não dá para cumprimentar todo mundo como a gente faz terça-feira aqui. Mas eu quero agradecer a todos que oraram pela viagem que eu fiz a Vitória. Foram 10 dias lá, resolvendo, correndo atrás de uma de outra coisa, mas sobretudo Deus me deu a oportunidade de rever a minha mãe, né, diante de todas as turbulências que aquela turma vem atravessando lá. Deus tem sustentado e eu agradeço pelas orações de todos vocês, de cada um e de todos. Então nós vamos agradecer também, até porque hoje, mudando de pau para cavaco, né? A dona Ruth, da nossa igreja aqui, faz aniversário, completa mais um ano de vida. Eu sei que os irmãos da igreja já se manifestaram, mas agora nós vamos fazer isto. Hoje é o dia o dia do aniversário dela. Vamos agradecer a Deus. Quem mais tiver motivo, a Joaninha, já anotamos o seu motivo de oração aqui, tá? Seu pedido, na verdade, se interceda pela sua sobrinha. Tá anotadinho. Quem mais tiver motivos de oração aí, por favor, coloque nos comentários para que no momento próprio nós façamos uma oração de intercessão. Mas agora nós vamos agradecer. E eu vou pedir então a Caris, como sempre, que faça essa oração, por favor. Senhor meu Deus, amado Pai, obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esta noite, ó Pai. Obrigada pela nossa vida, a vida da minha família, ó Deus, a vida de cada um que participa dessa reunião conosco. Obrigada, meu Pai, pela Tua proteção, pelo Teu amor para conosco, o Teu amparo, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Eu agradeço pelo retorno do meu pai aqui para Bauru. Obrigada por sua saúde, por cuidar dele, ó Pai, por onde ele vá. Que o Senhor continue o abençoando, ó Deus, sua saúde física, emocional, ó Deus, psicológica, espiritual, e dê a ele, Senhor, as forças que ele precisa. Obrigada também, meu Pai, pela vida da Dona Ruth, por mais um ano de vida que ela completa hoje. Obrigada, Senhor, pela vida dela, que o Senhor continue cuidando, abençoando, dando a ela, ó Pai, todo o conforto que ela precise e que ela tenha, ó Pai, dias felizes, dias de gratidão, ó meu Deus. Que o Senhor nos dê um restante de noite feliz e cuida de nós, meu Pai, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Bom, antes de nós prosseguirmos com mais cânticos de oração, eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias aí. Vou cumprimentar já o João Carlos. João Carlos também é lá de Santo Amaro de São Paulo, né? E a sua esposa. E a Ana Lúcia. Ana Lúcia eu não cumprimentei não, né? E a Ana Lúcia. E vou passar para minha digníssima aqui, gente. E a Renata. Renata. Renata Cardoso é lá de Santo Amaro também? É a Renata, irmã da Ilka? Não, é outra. Ah, tá, essa Renata, tá bom. Desculpa, Renata. É porque a outra Renata... Aí, oi minha filha. Já, mamãe Tá, já anotou aqui. mamãe já tá anotando lá, tá bom? Vamos anotar, Regiane, seu motivo. Vamos orar com você. Bom, gente, domingo, quem esteve aí no culto deve estar lembrado, um dos hinos, claro, a gente tem, em termos de texto bíblico, eu não gosto de falar muito de texto preferido, não. Porque dá a impressão de que alguns textos são mais inspirados, outros menos. Na verdade, não é nada disso. Ou mais importantes e outros menos importantes. E não é nada disso. Toda a Bíblia é importante, correto? De Gênesis a Apocalipse, toda ela é importante para nós. Mas em termos de cântico, mesmo assim, deixa eu terminar esse raciocínio, mesmo a Bíblia sendo Gênesis e Apocalipse necessária, a gente acaba tendo um texto ou outro preferido. Não vou dizer que é pecado, não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não subestimar os outros que a gente não tem preferência, porque muitas vezes a gente não enxerga exatamente o que a Bíblia está falando. E aí a gente acaba escolhendo alguns textos até de maneira equivocada,
né? Eu me lembro que durante muito tempo, encontros de igrejas aí que a gente realizava, congressos, etc., usava-se muito um texto que diz assim, lá em Isaías, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, tem de bom ânimo, né? Não me engano, é Isaías mesmo, mas o texto é Isaías mesmo. O texto estava falando ali de pessoas que estavam construindo os seus ídolos. Então, um dizendo para o outro, né? Um artífice dizendo ao outro, olha, firma bem aí o ídolo, e etc e tal. E ali naquele contexto diziam, o outro ajudou e ao seu próximo. Aí você vai ver que não é bem aquilo que a gente pensava, mas aí tem que lançar luz sobre o contexto onde o texto está inserido. Então, a Bíblia é assim. Quando eu escolho um versículo, eu preciso olhar o que está à volta dele, não é? E dar importância ao demais também, ainda que eu decore algumas partes da Bíblia somente. Mas em termos de hino, nós cantamos no domingo um que eu gosto demais e que tem tudo a ver. Eu diria que se tivesse que escolher um cântico como temática para esta época que nós estamos vivendo, eu escolheria ele, que é Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Eu escolhi um texto hoje que não diz respeito àquela ocasião, que os discípulos estavam no barco, veio o mar e se revoltou, não é? As ondas se revoltaram, o vento soprou forte e os discípulos ficaram apavorados e Jesus estava no barco dormindo. Aqui não. Aqui a situação é outra, é diferente. Os discípulos estavam no barco, Jesus não. E aí eu quero que você abra em Mateus, no capítulo 14, do 22 ao 33. Você estava me cutucando aqui, o que foi, minha filha? É que o vídeo tinha parado. Ah, é? Tinha parado e voltou, né? Então tá bom. Mateus 14, de 22 a 33. Abra aí, gente. Primeiro Evangelho, Novo Testamento, tá muito fácil, né? Então do 22 diz assim, em seguida, do 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quem diria? Os discípulos apavorados e acreditando em fantasma, não é? Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, tinha que ser Pedro, para variar, né? Disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não deve ter conseguido dar um passo, coitado. Reparando, porém, na força do vento, eis a razão, não é? Teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, não é? Dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Há muitas lições para nós tirarmos desse texto para a nossa vida. Muitas. É óbvio que não é objetivo, estudo bíblico não é hoje, mas, meus irmãos, nós estamos reunidos em oração. E vamos começar pela primeira e grande lição que pode ser extraída deste texto. Por que os discípulos estavam sozinhos no barco? Jesus estava ocupado com algo muito nobre. Jesus fez algo que nós deveríamos olhar, porque não é a única vez
Não foi a primeira e nem a única vez que Jesus fez isto. Em várias ocasiões, quando Jesus queria desfrutar de uma comunhão intensa com o Pai, normalmente ele fazia o quê? Ele se afastava do grupo. Porque ali só ele e o Pai orava Jesus, falava, conversava com o Pai e desenvolvia uma comunhão que foi fundamental para que o seu ministério fosse bem sucedido. Sem a oração, Jesus não conseguiria realizar o seu ministério, sem esta comunhão que se evidencia, se demonstra pela prática de oração. Então esta é a primeira lição. Você se considera uma pessoa que vive em comunhão com Deus? Pergunte-se a si mesmo quanto tempo você gasta em oração. E aí estará a resposta para a pergunta sobre qual é o grau e a intensidade da comunhão que você desenvolve com Deus. Pelo tempo, pelo valor que dá a oração, pela maneira como você utiliza o seu tempo conversando com Deus. Então, pare para pensar, porque eis aí a primeira e grande lição. Muito bem, mais adiante, Jesus não orou ali por alguns momentos, né? Entrou a quarta vigília da noite. Então a primeira ia das 6 até às 9, a segunda ia das 9 à meia-noite, a primeira ia da meia-noite até às 3 e a quarta ia das 3 às 6. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos, portanto das 3 horas da madrugada em diante. E os discípulos, quando viram Jesus, o texto diz que eles ficaram apavorados. Bom, primeiro porque as ondas não eram calmas e o vento era contrário. Então eles já estavam meio perturbados. E de repente vem alguém vindo na escuridão da noite, andando sobre as águas. E eles é um fantasma e Jesus de lá diz, não temam, sou eu. E é claro, meus irmãos, que aqui eu vou fazer uma aplicação que tem tudo a ver com as situações que nós estamos vivendo. Todos nós estamos passando por situações muito complicadas no mundo todo. E às vezes elas ficam mais complicadas ainda por causa de fatos isolados que se nos acometem. Então, como se não bastassem, né, as ondas, né, o vento forte, dentre outras coisas, há questões particulares que cada um de nós tem, cada família, cada casal tem, e vem agregar as lutas que nós já estamos travando. E aí nós olhamos, quem é que tinha o controle e sempre teve sobre o mar? Quem sempre teve o controle sobre o vento? Ninguém menos do que aquele que vinha andando por sobre o mar. E quando nós estamos envolvidos nesta turbulenta condição, situação a que nós chegamos, Deus sabe quando cessará, nós nunca devemos esquecer que o mesmo que andou naquela noite, naquela madrugada sobre as águas, é o mesmo que continua regendo a criação. Desde a mais insignificante molécula, partícula, até as maiores estrelas conhecidas do universo. Desde o menor micro-organismo, esses olhos não podem ver, até aqueles que são maiores, né, em termos de seres vivos, que estão aí. Aquele que controla os micro-organismos é também aquele que controla os animais maiores, enormes, que nós tememos pelo porte, pela força, pelo tamanho, mas nada desta criação pode se comparar à grandeza, à glória e à majestade daquele que veio andando por sobre as águas. Então, quando nós tememos, é hora de parar um pouco e ouvir esta doce voz dizendo, não temam, sou eu. Eu estou no comando. O barco vai de um lado para o outro. Parece que tudo vai terminar, as coisas vão se complicar e parece que estou vendo um fantasma. E então eu tenho que parar para ouvir a doce voz ecoando ao longo da história, não temam, sou eu.
Mas, como se não bastasse, quem de nós não é como Pedro, não é? Quem aqui não é como Pedro, que precisa ter uma prova a mais, um teste a mais, uma comprovação a mais para saber que é Jesus? Então, Senhor, se és tu mesmo, aí nós colocamos Deus à prova. Então, aí nós colocamos Deus, damos um teste para Deus. Olha que legal. Pedro falou, faze eu ir ao teu encontro andando. Sobre ele, Pedro não sabia o que estava pedindo, não é? Porque na hora que ele sai do barco, ele esquece de olhar para Jesus, que vinha vindo, e ele fica olhando para os lados, para o vento, para as ondas, e se distrai e o temor toma conta, e ele começa a submergir. E Jesus volta-se para ele e diz assim, homem de pequena fé. Mas Jesus não censurou e deixou afundar. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro de lá e disse, homem de pequena fé. Depois que eles entraram no barco, o texto diz que o mar se fez calmo e o vento cessou. E então eles adoraram, isso é muito importante, adoraram a Jesus, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Não coloquemos, meus irmãos, Deus à prova. Não façamos isto. Ele está aqui. Ele está aí onde você está. Ele está em todos os lugares. E a mão de Deus continua regendo o mundo, continua dirigindo a minha vida, a sua vida, nossa família, nosso lar, aqueles que estão bem de saúde, os que estão enfermos. Deus continua trazendo a vida, fazendo com que mães deem à luz a filhos, como Deus continua chamando a eternidade, como sempre foi. Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é Senhor sobre tudo. A parte que nos cabe é voltarmos para Deus resignadamente e confessar, não apenas com os lábios, mas com a nossa vida. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, meu desejo na noite de hoje é que nós deixemos de olhar para os lados, para tudo que vem acontecendo ao nosso redor, porque causa pânico, causa pavor, gera medo, faz com que as pessoas desviem o olhar daquele que é maior. Vamos tirar os olhos do lado e vamos voltar os nossos olhos para Jesus, usando a linguagem que está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Não tire os olhos dele, não importa o que aconteça ao seu lado, não tire os olhos de Jesus. Dobre-se diante dele, reconheça o seu poder, sua grandeza e a sua total dependência dele. Que ele nos ajude a viver uma vida assim, nesta dependência, confiados que Ele tem o controle de todas as situações que nós estamos passando neste momento. Amém. Vamos cantar mais um cântico, depois nós vamos orar pelos pedidos que estão aí que vocês colocaram, tá bom? Liga, por favor. Meu Jesus Salvador, outro igual não há nada que Ele não possa fazer, tudo está no controle do nosso Deus. Incomparáveis são as suas promessas para cada um de nós. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias
Eu vou passar para minha esposa, Márcia, e vai então colocar aí os pedidos de oração. Alguns ela já tinha até anotado, né? Mas aí então com a palavra minha esposa. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos amados. Colocar, claro que Deus ele conhece todas as coisas antes mesmo de falarmos, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades e nós precisamos saber. Ele sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos saber, reconhecer que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que não seja a mesma do que a nossa. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, ó Deus, glorificado seja o teu nome para sempre, por tuas maravilhas. Obrigada, Senhor, por tuas promessas deixadas para nós na tua palavra. Senhor, nós a temos, basta lermos, ó Deus, e sabemos que todas elas o Senhor cumpre, ó Deus, porque o Senhor é fiel. E o Senhor requer de nós a obediência, o amor ao Senhor, uma vida, Senhor, na tua vontade. Obrigada, Senhor, por esta hora. Obrigada, Senhor, por esses momentos que nós estamos aqui juntos, ó Deus, nós aqui em casa, cada um em seu lar, ó Pai amado, em seu respectivo lar, com sua família, e estamos falando com o Senhor, cantando, ouvindo a tua voz, ó Deus amado. O Senhor que conhece os nossos corações, sonda cada um de nós, sabe da nossa intenção. Ó Deus, nós, nesta hora, nós queremos suplicar ao Senhor por todas as pessoas que têm sofrido, todas as pessoas, ó Deus, que estão angustiadas,